2013, né, eu precisei ir para a Europa, precisei fazer uma etapa do meu doutorado, e eu viajei para vários países, né, foram 10 países no total, e cada um deles ficando no museu, tal, não sei o quê. Em alguns países eu fui em mais de uma cidade, em outros países eu fui numa cidade só. Então, por exemplo, Portugal fui só para Lisboa, já na Espanha eu fui para Madrid e Barcelona, porque tinham materiais interessantes nos museus de lá. Aí o que acontece? Eu fui viajar com uma mala gigantesca. Eu ia ficar 3 meses fora, então eu peguei a maior mala que tinha. Possível. Cabia os 32 quilos, que era o limite na época, que era permitido. E porque eu realmente ia precisar desses 32 quilos, né? O que acontece? Eu precisei ir para a Alemanha. Fiz 2 etapas de Alemanha, né? Porque eu fiz meio que o sul da Europa, depois fiz o norte. Fui para Stuttgart, que eu fui ver lá o museu de Stuttgart, que é um museu importante e tal. Stuttgart é famoso porque tem o museu da Mercedes, museu da Porsche e tal, não sei o que eu acabei nem tendo tempo de ver. Eu fui a Stuttgart e eu tinha conversado com um professor, que era o professor, que ainda é, né, hoje o professor lá, né, e ele, inclusive, estava orientando uma amiga minha, ela ainda está morando lá, tal, não sei o que, a Gabi. E aí o que acontece? Eu mandei mensagem para ele, falando, olha, professor, eu quero ir, né, para ver o material. Ele, não se preocupe, você pode vir, tá tranquilo, tal, no dia tal. Eu não vou estar aqui o dia inteiro, eu vou chegar, te receber e vou vazar, porque eu tenho coisa para fazer, mas você está aqui, fica livre. Fica trabalhando. Eles têm os alojamentos para visitantes, que você pagava um tanto lá, mas era bem mais barato do que um hotel, e era colado no museu. Então, você tem aquela vantagem. Você economiza transporte. Economiza transporte, economiza no aluguel também, né, no hotel, porque sai mais barato. E o museu não é bem no meio da cidade, né? Aí eu, com aquela experiência gigantesca e aquela pressa, assim, né, foi uma cagada minha. Eu tinha olhado o endereço do museu no Google. Eu fui olhar no Google, eu não tinha smartphone naquela época, né? 2013 já dava para ter tido, mas, enfim, na época era muito caro e eu não gostava. Então, beleza. Aí eu falei, vou olhar, olhei no Google o endereço. Achei o endereço. Um tremendo de um rolê, ônibus, bonde, essas coisas, com aquela mala gigantesca carregando. Aí eu desci do ônibus e tava lá aquele parque gigantesco. E eu tinha, no mapa que eu tinha impresso, eu tinha um mapa impresso, porque não tinha como consultar aonde era o museu. Aí eu fui lá, fui com a mala e tal. Lembrando que não dá pra carregar, né? Tava nas rodinhas, Não dava pra carregar, exatamente. Dava pra abraçar. Puxando. Não, ele era muito grande, não dá pra abraçar. Não dá pra... É impossível. E começou a esquentar. Tava esquentando. E eu arrastando a mala, assim, né? Aí com a alça, né? Aí tira um casaco. Continua. Tira o outro casaco. Eu de calça. Perna molhada já. Perna toda molhada. E eu indo lá. De repente que eu tava andando, de repente... Tó! Que barulho é esse? Não sei. Não foi nada. Foi algum corvo. Aí eu comecei, aí... A mala foi indo pra trás. Saí do faísca. Eu falei, o que é isso? E aí... Derreteu um pneuzinho da Olha só. um pneuzinho derreteu. E eu falei, ai meu Deus. Aí eu inclinei a mala pra lá. Inclinei ela pra cá, pus ela na minha frente e falei, 3 rodinhas. Tá, peraí. Né? Virei ela pro outro lado, porque as rodinhas da frente não pode abrir mão, né? Fui do outro lado. Aí eu peguei, levando a mala. Não acabava o parque, não acabava. E aquele calor, assim, fritando. E os casacos vão caindo. Tá. Tava lá andando. De repente, pó! Segunda roda, já era. Aí eu tinha que inclinar a mala pra lá pra conseguir andar só em 2 rodinhas. Se já quebraram com 4, imagina você apoiando tudo em 2. Aí eu tava lá, não sei o quê. É sério, eu fiquei uns 40 minutos andando, naquele calorão. Pra chegar no lugar ainda. Cheguei no museu. Tinha 2 rodas ainda. Tinha 2 rodas. Aí eu cheguei no museu. Fui falar com a mulher. Aí eu fui perguntar em inglês, né? Falei assim, boa tarde, eu queria falar com o professor tal, não sei o quê. A mulher virou pra mim, Via? Ela não fala inglês. Naquela época, não sei, faz 11 anos, né? Então... Talvez agora alguém fale. Eu achei poucas pessoas que falavam inglês em Stuttgart. Eu não sei hoje como que tá, mas naquela época eu achei poucas pessoas.
E aí eu falei, bom, hora de usar aquelas 3 frases que eu sei Scheißen. e ver como que eu consigo fazer pra me entender. Volkswagen. Aí o que acontece? Eu liguei, eu pedi pra ela ligar, eu falei o nome do professor que eu queria falar, que né, era inclusive orientador de uma amiga minha, a Gabi, que mora lá até hoje. E aí, beleza, ela ligou pra ele e ela falou assim, claro, não sei o que, falou assim, então, dá uma olhada aqui. Aí ela mostrou o mapa, a gente tentando se entender, e ela mostrou, ó, você está aqui. Esse aqui é o museu antigo, que é a parte didática. Aqui é só exposição. Onde você quer ir é o museu onde estão as coleções, a parte científica. E ela mostrou, era exatamente do outro lado do parque. Ela mostrou assim já. Do outro lado do Você parque. já tinha andado 40 minutos. Não, o parque, o Pra Rosenstein chegar lá. O onde você Rosenstein tá. Park, o parque da Pedra Vermelha lá. E aí, no que eu cheguei, eu olhei e eu falei assim, peraí, o museu é aqui? É. Eu vim daqui. Ah, foi o seu ponto de partida. Você desceu do busão na frente e olhou e falou assim: queria que fosse esse prédio, mas é o outro. E era aquele prédio. Olha só. Ou seja, eu arregacei a minha mala e gastei 1 hora da minha vida e muitas calorias pra ir pra um outro canto completamente oposto pra depois voltar. E aí? Nessas horas eu tô pensando, Carlos Ruas. Eu podia estar em casa. Eu podia estar em O que casa. eu tô fazendo nessa Vendo um merda? filmezinho, Não vale a pena. Aí, vendo documentário que fala tudo sobre o museu. E não, acabou. não, O calma. banheiro tá do lado. Aí eu olhei e O meu banheiro. O meu banheiro. Meu banheiro. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, tá bom, então eu tenho que atravessar o parque. Tem que atravessar o parque. De novo. Isso, assim, e a comunicação com a mulher era aquela dificuldade. Eu falei assim, tá bom, então vou fazer o seguinte, vamos nessa. Ele tá ciente que eu tô vindo, né? Sim, tá, até porque ele já sabia, eu Claro. tinha trocado de e-mail com ele. Você não apareceu em Stuttgart do nada. Não chega. Aí no que eu saí do prédio, eu fiquei olhando para aquela imensidão, aquele calor fritando. Eu passei frio todos os dias na Europa. Aquele dia foi o dia que tinha feito calor. Aí eu virei pro lado, eu vi um carrinho. Tipo um carrinho de golfe. Não. Era aquele carro que você coloca coisa em cima e você um carro de puxa. transporte. Troca de Sim, cena, sim, tá o sim. Piro lá. Isso. Ai, tim, tim, tim. Não, era um carro de puxar mesmo. Ele Sei. tinha 4 rodas grandes, em cima era só uma plataforma. Sim. Era só uma plataforma. E um negocinho que você ia puxando. Tipo de aeroporto? Assim, tipo... Não. laboratório. Não, tipo de carregar caixa. Tá. Ele é uma tábua de aço reta com 4 rodinhas. Tá. Só. E na frente você tem uma haste de ferro Você vai com puxando. 2. Tá. Sabe daqueles que você manobra? Sabe você vai aquele carrinho? puxando. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele carrinho vermelho que a gente vê em filme dos Estados Unidos? As crianças puxando, que tem um cabo e a criança vai puxando um carrinho vermelho? Eu olhei pro lado. Ninguém falava inglês naquela merda. Tinha criançada entrando e saindo. Eu olhei para um lado. Olhei pro outro. Sua mala toda fodida. Olhei para um lado. Aquela mala fodida. Eu já sabia os 40 minutos que eu ia ter que atravessar aquela merda. Pôs a mala no carrinho Ploft. e pilotou o carrinho. Não pedi pra ninguém, porque ninguém falava a minha língua mesmo. Então eu falei assim, ó, quer saber? E fui puxando. É, tinha que ser o brasileiro. Eu Tinha ia que falar ser o isso. brasileiro. Eu ia falar isso. Aí eu fui puxando. E foi um empréstimo. Tá certo. Eu fui pegando o carrinho e fui levando. Eu falei, pelo menos eu tenho roda, né? Pra ir arrastando. 4, né? Não quer dizer que fosse fácil, porque afinal de contas, Tinha o peso do carrinho tinha agora. o peso do carrinho, e da o mala. peso da mala. A roda não tava aquela maravilha e também não é muito fácil, porque ou você puxa Não, é difícil. assim, de costas, ou você vai empurrando de frente. E ele Lógico. manobra, então ele vai perdendo a coisa. Então eu tinha que empurrar. Cara, tornou possível, aquele carrinho tornou possível eu carregar a mala. Mas não é que foi fácil. Seria melhor do que pôr a mala embaixo Sim. do braço. E aí eu fui empurrando. E foi Devagar. foi mais 40 minutos. Mas pelo menos eu tava fritando, mas eu tinha onde pôr o casaco. Óbvio que o casaco caiu no chão umas 14 escorregou vezes. da bandeira. É óbvio, porque vai tremendo, o chão não é coisa. E eu fui indo, voltando todo o caminho Você já conhecia. que eu já conhecia. Cheguei lá,
Tava lá o seu Rainer lá me esperando e tal. Onde você tava? Tem 40 minutos que eu tô te esperando. Eu falei assim, não, é que eu fui pro outro lado e tal. Eu não falei pra ele que eu vim daqui. Eu falei, não, eu desci do lado de lá. Sei que, tá bom, só que a minha mala estourou os pneuzinhos ali, eu preciso coisa. Ele falou, tá. De onde você arrumou esse carrinho? Eu falei, tava lá, eles me emprestaram. Muito bem, não sei o quê. Aliás, onde é que eu posso deixar esse carrinho? Eu falei assim, não, aqui no... E aí, por isso que até que eu lembrei desse detalhe. Eu falei assim, aqui na parte de baixo do museu, tem a seção de equinodermos aqui, você deixa aqui no canto, E tá? as pessoas vão usar. E depois elas vão usar, porque esse carrinho é um carrinho que eles fazem realmente esse translado pra lá e pra cá pra carregar coisa. Eu falei, Corta então... a cena, tem um cara com um pote, com a cobra dentro desse tamanho, falando, eu só tinha que levar o pote lá pro outro o cara tá esperando lá embaixo. Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cara, com 60 quilos. 60 quilos de pote de Pois vidro é. cheio de formol. assim. Eu deixei o cara na mão lá com o carrinho, Ou mas trocar de cena, parece o jornal da cidade, que nada acontece, né? Exato. Um carrinho sumiu do museu hoje de manhã. Aonde vamos parar? Onde estão as nossas virtudes? passado. Se você viu esse sujeito, avise para as autoridades. Não, pior que aí a novela continuou. Porque eu cheguei lá, no dia lá, eu cheguei lá, falei com o professor, tal, não sei o quê, já de saco cheio, olhei, e eu falei, quer saber? Eu atravessei o parque 2 vezes. Lindo, maravilhoso, mas eu com o saco cheio. Aí ele me mostrou onde era o alojamento, me falou como é que era, não sei o que e tal, me apresentou as pessoas. Eu falei, não, mas você quer ir pro alojamento? Eu falei, eu queria só tomar um banho rápido. Eu falei, tá bom, vai lá. Cheguei no alojamento, tinha o cabo para ligar o computador e tal, fui lá, liguei, abri, tomei banho e falei, vou já deixar tudo organizado para ir trabalhar, tá? No que eu cheguei lá, fui olhar, abri de novo o e-mail dele, porque eu falei, eu preciso saber qual é a sala dele, porque eu não entendi o que ele falou. Abri o e-mail dele, tinha 3, 4 linhas dele me autorizando aí, aquele e-mail que eu tinha mandado semana passada, tinha a assinatura dele, e embaixo tinha o endereço correto do museu. É claro. É lógico. Eu tinha procurado o endereço no Google e o Google me indicou o museu antigo. Se eu tivesse prestado atenção no e-mail dele, eu desci no lugar certo, eu andei 40 minutos pra lá e pra cá, ajudou a ferrar toda a minha mala, e aí ninguém precisa saber disso. Só que aí o que acontece? Eu tinha uma mala Pra arrumar. sem roda pra arrumar, e eu ainda tinha mais, 2 meses de Europa. Eu falei assim, cara, não dá, não tem condição. Não só de Europa, porque depois fui pra Ia China comprar também e uma tal. mala lá, nova. Mas na minha cabeça, eu falei, eu acho que eu consigo arrumar essa mala. Olha a consciência ambiental O que maravilhosa. acontece? É, não, só é pobre pão mesmo, duríssimo pobreza. mesmo. É pobreza mesmo. O que acontece? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo desta mala. No dia seguinte era sábado. Vou procurar um lugar pra arrumar. E vou procurar um lugar pra arrumar. Aí, beleza. Aí eu procurei na internet, né, um lugar que pudesse arrumar a mala. Achei um lugar que pudesse arrumar a mala. E aí eu falei assim, bom, eu vou ligar lá, perguntar se eles arrumam essa mala, pra eu não ter que fazer todo esse translado até lá, porque era no centro da cidade. Como eu falei, ele era meio afastado lá. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, tá bom, vou ligar pra lá. Aí eu abri o Google Translator, escrevi tudo em português como eu gostaria, tinha lá as traduções em alemão. Treinei. Falei, agora eu vou ligar. Tinha um telefone lá do alojamento, liguei. Aí eu cheguei lá, era sábado de manhã, Guten Morgen, eu falei assim, Guten Morgen. E pronunciei todo o negócio assim, eu devo ter pronunciado muito bem, eu devo ter pronunciado muito bonito, todo o negócio assim. Aí ela, klar, eu vienen fahren. Aí ela começou a responder, e enquanto isso minha cabeça indo, eu falando assim, eu aprendi a perguntar. Agora a resposta... Que diferença Faz fez eu saber perguntar. eu ter perguntado. Mas sabe quando não me passou pela Lógico. cabeça? Eu falei assim, foda-se, eu não sei a resposta. Aí, enquanto ela foi respondendo, eu fui digitando e eu falei, eu vou torcer pra conseguir entender pelo menos alguma palavra pra saber as... Aí eu falei, tá bom, então tá, beleza, tal. Eu agradeci, né, danke schön, bitte schön, tá, desliguei. Aí eu falei, eu vou lá. E pronto, lá eu me viro na mímica, pá. Aí eu peguei a mala, esvaziei,
E isso daí devia ser... Aí peguei a mala, fui... E... Desceu na parte dos anfíbios, roubou o carrinho. Não peguei carrinho nenhum, porque a mala tava vazia, aí dava pra carregar. Peguei o ônibus, né, que era o bonde deles lá. Peguei não sei o quê. Aí você andava por todo o centro de Stuttgart, que é super bonito, né? Mas eram vários quarteirões. Andei, cheguei no lugar, e isso com mapa mental, né? Porque eu não tinha como imprimir o mapa, então eu tive que decorar. No que eu cheguei... Tava fechado. Lógico. Já tinha terminado uma coisa. Eu falei, ai, que gostoso. Ela respondeu, claro, mas a gente tá fechando. Se você quiser vir na segunda-feira. Fechava meio-dia. Eu fechava meio-dia não, fechava às 11, sei lá o quê. Eu falei, ai, que filha da puta. Aí domingo eu sabia que não abria. E segundo eu tinha que trabalhar. Mas eu falei, eu vou ter que acordar bem cedinho e chegar na hora que a mala... Então eu fiz... todo o caminho de novo na segunda-feira. Stuttgart foi a viagem do fazer tudo 2 vezes. Aí eu fui até lá, carreguei tudo, não sei o que, cheguei, aí tinha aberto. Fui pra moça da recepção lá, a moça, Guten Morgen, eu falei assim, Guten Morgen, eu falei assim, vamos, tá, não sei o que. Mulher também não falava inglês, aí eu falei assim... só mostrar a rodinha quebrada. Mein Problem ist das Rad, mais valisa, sei lá se é valise, sei lá, eu tava lá, aí a mulher, não, sim, claro, e verstehe. Aí tá, a mulher falou assim, a gente não faz esse modelo, que o modelo era uma mala que depois eu fui descobrir é uma fábrica brasileira. Aí eu falei, é óbvio que não vai ter lá, né? Aí falou assim, se fosse de uma marca internacional, que foi aquela que eu não comprei, porque era mais cara, a gente poderia trocar, porque a gente teria o modelo certinho que encaixava. Aí eu falei, tá bom, então. Então como é que eu faço? Eu falei assim, não sei, vamos chamar o gerente. Aí o gerente chegou, eu falei, Guten Morgen, eu falei assim, Guten Morgen, e eu não falo alemão, e aquela coisa assim. É sério, eu fiquei uns 10 minutos tentando conversar com o cara em alemão. E tipo, aquele negócio, não sei o que. Aí de repente o cara virou e falou assim. É sério, o cara olhou pra mim e ficou olhando. Do you speak English? Eu. Pelo amor de Deus, eu falo, e você também. Por que eu fiquei 10 minutos aqui conversando com essa porra desse alemão e ele falava em inglês? Mas sabe, eu tava há 3 dias sem encontrar ninguém que falasse inglês, que você acostuma o teu cérebro e assim, a atendente da loja, né, já veio falando em alemão e ela parecia, mas eu nem passou pela minha cabeça tentar me comunicar primeiro numa língua que eu soubesse falar do que já ir tentando falando em um alemão que não existe. Aí o cara falou assim, me deu raiva e ao mesmo tempo alívio. Aí eu falei, tá bom, então vamos falar em inglês. Aí eu conversei em inglês com o cara e o cara chegava e falou assim, não troca. Não troca. Mas pelo menos eu consegui com ele comprar outra mala. Claro. Que aí é aquilo, agora eu tenho 2 malas pra voltar até o hotel lá. O hotel não, o alojamento. Aí eu pus uma mala dentro da outra. É que você não deixou a quebrada lá pra ele, presente? Tá quebrada! Ela não tava quebrada, ela tava ótima, ela só tava sem rodinha. Então, com as rodinhas quebradas, você ficou carregando a mala quebrada. E eu uso essa mala até hoje. Você sabe quanto ela me custou, aquela mala? Você trouxe a mala quebrada pro Brasil. Eu conto em outro rolê, mas essa mala conseguiu ser despachada, tá? Depois eu conto outro rolê, enfim, outro vídeo. Pus uma mala dentro da outra e voltei carregando, não sei o quê. Então, quer dizer, isso foi um exemplo de burrice, porque assim, a mala só quebrou por uma burrice minha e tudo eu acabei fazendo 2 vezes pra Mas é que eu falei, perrengue de viagem, são coisas inesperadas que a gente só vai avaliar que é burrice depois. O meu irmão, por exemplo, reservou pra mim um albergue na rua do lado do Vaticano. Ele foi pro Brasil e eu fui pra Itália sozinho, então a rua era do lado do Vaticano. E aí, o que eu fiz? Era 2007, peguei o busão e fui pro Vaticano, que era um ponto de referência. Só que a rua do lado do Vaticano tem 20 quilômetros de comprimento. Porque ela sai do centro e atravessa a Roma inteira. E o albergue era na outra ponta. E eu não sabia. Você foi pra rua, deve estar aqui perto. Achei a rua. Vou andando. Cadê? Tava 39 graus. Eu andei 40 minutos. Chegou uma hora que eu falei, eu vou morrer. Você virou um atleta. Aí eu peguei um táxi e o táxi demorou 15 minutos de carro pra chegar no albergue. Então, cara, aí você não foi ver o Vaticano, você voltou. Não, a vontade que eu tive, eu cheguei em casa, liguei pra Camila e falei, chega, amanhã eu vou embora pra casa,
quero mais.